célula, né? Nós tivemos no grupo celular na primeira semana, vamos ter agora reunião nas células, nas sedes de célula. E sem Jéssica aí, tudo bem para a gente estar quarta-feira, na cenoura? Vamos fazer na cenoura quarta-feira. E as demais também funcionando quarta, a gente senta ali está na terça, né? Está na terça-feira. E também a Jabó fica na terça também, né? Às vezes a terça, às vezes a quarta, né? Quarta-feira, nas quartas-feiras. A Águia Luz também está com uma possível mudança aí para frente, por conta de Maxwell. Maxwell agora está trabalhando no Rio. Vai todo dia, né? Madrugada, não olha não, né? Obrigado, Bruno. E aí nós temos essa incumbência junto, quarta-feira, essa semana. E de tanta coisa que a gente desfruta, eu gostaria que o irmão não esquecesse de ter aquela troca acerca do que aconteceu nesse de casa em casa. Tem aí então, de casa em casa? Aquele bannerzinho de casa em casa? E aproveitem essa semana para trazerem os testemunhos e também para enviarem para as próximas semanas. Essa semana para mim foi muito especial, porque eu tive muito feedback, muito testemunho desse de casa em casa. Uma semana muito especial porque a gente teve vida para Jesus na casa. Conversão. Vida para Jesus porque a gente teve libertação. A gente teve testemunhos. E isso é maravilhoso, isso é poderoso, é uma oportunidade que Deus está nos dando. E esse de casa em casa tem trazido, sim, coisas novas ao nosso coração, louvado seja Deus. Estava ontem tomando café lá no Maxwell, Miriam. O Maxwell falando do encontro que teve lá contigo, Zoroastro, Vitória, como que foi importante, como que foi bênção na vida deles. E como ele teve a oportunidade de estar com o Zoroastro conversando, né? Coisa maravilhosa. A gente recebeu o testemunho aqui do Rafael, a gente fala Rafael Gandiara, né? Ele testemunhando um tempo intencional contigo. Que coisa fantástica. Nós tivemos ontem em Búzios, ontem está com a família, com alguns irmãos lá, eu, Manuela, Fábio, Ale, Ilane, Cristina, estamos lá bem tarde, e recebemos testemunho também, compartilhamento daquele momento ali. Eu vi umas 14 pessoas ali ao todo, e saímos dali alimentados por Deus. Essa semana eu fui impactado pela vida de Irlane e Cristina, que estão reunidos sistematicamente na casa da irmã dele, a Nilson. A gente tem orado pela saúde dela, vai enfrentando uma batalha de oração, e ali na mesa, Deus dando direção, Deus orientando, Deus consolando, Deus falando conosco, a família reunida, buscando, até o momento que o marido de Nilza recebeu Jesus como Senhor e Salvador, naquela reunião. E a gente percebeu o poder de Deus ali sendo
revelado, manifestado na casa. E que alegria a gente ver os irmãos aplicando isso, né? Nas casas, de casa em casa. E a gente vê que funciona. Então a gente ali já teve um casal, né? Uma filha com o marido voltou para Jesus. O cunhado que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E no outro dia procurou o cunhado e falou: olha, eu quero andar certinho com Deus. Quero andar com Deus. Da forma que Deus ensina que tem que ser feito. Né? Aí eu cheguei lá, ouvi esse testemunho. Na terça-feira nós tivemos, eu falei aqui na quarta-feira, reunião. Na quarta-feira estivemos aqui na reunião de grupão celular. E a gente tem procurado, irmãos, viver ou estruturar algo para que nós vivamos aquilo que Deus tem para nós. E Gênesis capítulo 1, ele vem mencionando a criação, não é? Não sei se você já reparou, nunca se perguntou, deve ter se perguntado. O Senhor poderia muito bem ter feito tudo em um dia só, né? Por que ele fez em 7 e 6? Por que não fazer em 1? Por que não fazer em 2? Por que não fazer com tudo pronto? Opa, tudo está prontinho. Então, nós acreditamos que o Senhor sempre tem um propósito a nos ensinar. Sempre tem algo a nos revelar, a nos apresentar. E se você nunca reparou, talvez já tenha, provavelmente já tenha reparado, o primeiro dia, a partir do verso de número 3, ele cria a luz. O primeiro versículo diz que já havia, sempre criou Deus os céus e a terra. Havia os céus e a terra. Mistério que não está revelado na Bíblia. A criação dos 6 dias é a partir daí. Mas já havia uma criação anterior, assim ou não? Ele diz que o princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma ou estava sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então havia ali um contexto, mas a nossa criação que está aqui explicitada, é que começa com o haja de Deus no verso 13. Então disse Deus, haja luz. Então, primeiro dia, houve o que mesmo? Luz. Primeiro dia. Segundo dia, disse Deus, verso 6, haja um firmamento no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Ou expansão, fez Deus o firmamento, fez separação entre águas e águas, que estavam debaixo do firmamento, e as águas estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus o firmamento céu, ou tarde e manhã. Primeiro dia Deus via a luz. Segundo dia, o Senhor faz separação, criando o céu, a expansão. No terceiro dia, verso 11, diz assim, disse Deus, a parte, me perdoa, ainda no segundo dia, houve tarde de manhã, e disse Deus, verso 9, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a terra, a porção seca. Aí, verso 10 diz, chamou a porção seca a terra,
e mais, terceiro dia. Aí, esse terceiro dia, ele é curioso que ele é dividido em duas partes. Né? Ele primeiro ia separar as águas da terra, o mar e a terra, e agora ele cria, a partir do verso 11, a relva das ervas, que tem sementes, árvores frutíferas, que tem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, na terra. E assim foi, a terra produziu relva, ervas, que davam sementes, conforme a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e o Deus que isso era bom, e houve tarde, manhã, o dia terceiro. Então, o primeiro dia foi o que mesmo? Segundo dia, expansão, céu, firmamento. Terceiro dia, tem duas partes. A primeira, mar e terra, porção seca e água. E agora, sobre a terra, ele produz a vegetação. Quarto dia, começa aí a partir do verso 14. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luminares, firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Fez Deus os dois luminares, maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação da luz e a estrela. Viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, no dia 4. Então, até o dia 4, você tem luz, céu, terra e mar, e plantas, e agora no quarto dia, luminares. Agora resta o dia 5 e o dia 6 da criação. Vamos ver o dia 5. O que acontece no dia 5? A partir do verso 20. Produz o quê? O que é produzir? As águas, enxame os seres viventes, voem as aves acima da terra, no firmamento do céu. Assim Deus criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, as quais povoam as águas conforme suas espécies, todas as aves que voam conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, os abençoou, dizendo: frutificaram. Existe uma bênção no quinto dia, tinha bênção até então. Ele abençoou o quê? Abençoou seres viventes. Multiplicar, frutificar, multiplicar, encher as águas do mar, multiplique as aves da terra, e houve tarde de manhã, o dia 5. Então, o dia 5, ele cria, vamos dizer genericamente, os peixes e as aves. E libera uma palavra de bênção para multiplicar. E agora, o último dia da criação, o sexto, está no verso 24. Produza quem? A terra, seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, mais selvagens, conforme a sua espécie. E assim foi. Aí diz no 25, fez os animais selvagens, conforme a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis, conforme a sua espécie. Meu Deus, isso era bom. Aí ele tem uma segunda parte também. Logo naquela segunda parte do terceiro dia, ele tem uma segunda parte aqui nesse dia também. Pois que ele criou os animais, ele diz: então, verso 26, façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É o dia mais completo, o dia mais cheio, é o sexto dia. Então, nos 6 dias da criação, o que eu quero destacar para a gente, para a nossa vida particular, pessoal, e para o tempo que nós estamos vivendo como congregação? 4 dias foram dias de preparação, e 2 dias foram dias de vida. Não faz sentido você botar um pássaro, se não tem céu, botar um peixe, não tem água, a água não está separada. Não adianta você botar um coelho, se não tem erva. Não adianta você botar um cachorro, se está tudo cheio de água, vai comer afogado. Você tem que preparar o que primeiro? O ambiente. Você tem que ordenar as coisas para que a coroa da criação, que somos nós, o homem, a imagem e semelhança de Deus, nesse dia foi colocado por último. Então o Senhor pega o caos, ele pega a terra sem forma, vazia, havia trevas, não havia vida, não havia ali nenhuma expressão de beleza, e o Senhor pega aquele material e ele começa a estruturar, a preparar. Às vezes, irmãos, na nossa vida particular, por exemplo, no nosso casamento, ou na criação do filho, nós, numa congregação, nós queremos muito aquele resultado. Deus também. Deus queria muito. O projeto dele, o plano dele, sempre foi criar um homem. Só que ele ensina para a gente que tudo precisa ter um processo. Tudo tem que ter um caminho. Tudo tem que ter uma etapa. E quando a gente encontra a nossa vida, às vezes, sem forma e vazia, quando a gente encontra uma área da nossa vida, às vezes até destruída, quando a gente encontra alguma situação da nossa vida que está sem discernimento, tudo está bagunçado, tudo está misturado, as coisas não estão nítidas. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer no meio disso promover a ordenação das coisas. Ele quer organizar as coisas. Ele quer fazer um processo na nossa vida. E talvez se nós fôssemos espectadores da criação, a gente chegaria já sabendo que que Deus queria fazer. Talvez a gente não compreendesse bem, porque o Senhor chegou e começa fazendo a luz, e passou o dia. E talvez a gente pudesse dizer: só isso? Essa luz não é nada, não é ninguém? Cadê Adão? Cadê os animais? Cadê as coisas? É só luz? Não, é luz. Precisa ter luz. Precisa ter uma revelação, precisa ter clareza. E isso levou 1/4 do processo, 25% do processo de preparação foi luz. Porque luz
passar um dia inteiro, né? Já tem a luz aqui, já que está a luz, eu vou passar já para o próximo passo. E esse processo precisa de luz, de revelação, de clareza. O segundo dia, ele faz o quê? Ele faz uma expansão. Ele faz o firmamento. Ele cria o chamaim, cria o céu. Ele faz o firmamento. Eu tenho que fazer essa expansão mais tarde, mas eu vou ter que colocar os luminares aqui, eu vou ter que colocar uma programação para isso tudo. Então, primeiro eu tenho que ter essa expansão. Então, primeiro ele coloca o céu. Mais um dia. Poderia ter feito o céu, não é feito logo no mar, né? Mas fez o céu. Mas, Senhor, cadê o homem? Só tem céu. E o homem nem voa. O que o Senhor está botando céu? Às vezes a gente acha que tem coisa que... Para que é isso? Para que isso? Eu não queria isso, aqui não vai me servir de nada. Então, Deus está fazendo um processo. Depois que ele faz o céu, segundo dia, ele vai para o terceiro, divide já em duas partes. Ele divide terra e mar. Discernimento. Separar as coisas. Saber o que é o que. Entender as coisas. Às vezes a gente quer a vontade de Deus sem revelação. Às vezes a gente quer a vontade de Deus sem discernimento. Sem entendimento. E Paulo se preocupa dizendo: não sejais insensatos, não entendendo qual é a vontade do Senhor. E aí, o Senhor coloca a água presa no mar e a terra, porção seca, aparecendo. Uma coisa, outra coisa. Mas isso tudo vai servir para o meu propósito. Mas eu queria só terra. Mas eu queria só mar. Eu gosto da água, eu gosto da terra. O Senhor é que define o ambiente. Ele está preparando um ambiente para aquilo que é a vontade dele. Ainda nesse dia, ele coloca as plantas produzindo frutos, porque, não sei se você lembra, no início nada comia carne, nenhum animal comia carne, todos os animais comiam, eram herbívoros e frugívoros, só comiam frutas, verduras, etc. Só com o advento do pecado é que houve uma mudança na natureza e que foi necessária, inclusive, a autorização de Deus para o homem comer carne. Mas o homem não comeria carne, inicialmente. Então, o que o Senhor está colocando são plantas, são árvores frutíferas, de todo tipo, para que posteriormente alguém possa usufruir. Ele está preparando o ambiente. E isso aconteceu no terceiro dia. No quarto dia, é o último dia de preparação, onde o homem poderia se orientar. Coloca sol, lua e estrelas, para ele se orientar qual é a estação, qual é a direção, é dia, noite, a hora, para ele se organizar de forma
a se orientar no tempo. Porque tudo precisa ter um tempo. Todo propósito precisa ter um tempo debaixo do céu. Após o 4º dia, toda a estrutura está pronta. E os 2 últimos dias da criação são dias exatamente onde o Senhor vai produzir seres viventes. Repare que para a Bíblia Sagrada, as plantas não são seres vivos, porque não tem sangue. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Para a biologia moderna, os vegetais são uma forma de vida. Mas para a Bíblia, nada do mundo vegetal é vivo, é ser vivo. Não há alma vivente vegetal. Amém? E aí ele, no 5º dia, cria primeiro os animais inferiores, vamos dizer assim, são os peixes, ou os animais marinhos, e as aves. E no 6º dia, ele cria, a partir do verso de número 24, seres viventes, animais domésticos, répteis e animais selváticos, ou selvagens, conforme a sua espécie. Então ele produz os animais superiores, os grandes mamíferos, os domésticos, os selvagens. E só então, nesse último dia, na parte B do último dia, ele cria o homem, o ser humano. Irmãos, para mim, a história da criação é uma história a nós seguirmos sempre nos processos da nossa vida, e é uma história de avivamento. Avivamento é a palavra de Deus ser liberada e as coisas começarem a ser organizadas. As coisas começarem a ser estruturadas com o objetivo final de gerar vida. A vida não vem sem antes a estrutura. A vida não vem antes da luz, da revelação. A vida não vem antes do discernimento. A vida não vem antes da orientação. A vida não vem antes da provisão. Se nós queimarmos essas etapas, nós não teremos um ambiente estruturado e favorável para que a vida perpetue, para que a vida prossiga, para que as coisas deem certo. Vamos dar um exemplo. Nós temos rapazes jovens, moças aqui que vão casar. Se Deus assim quiser. Para eles se casarem, terem vida, eles têm que se preparar. Se eles tiverem as condições que a Bíblia diz, de estrutura, de ambiente para um casamento, eles vão poder desfrutar da vida do casamento. Mas se essa estrutura, revelação, discernimento, ambiente, espaço, orientação faltar, a chance desse casamento ter sucesso fica comprometido. Repare uma congregação, uma igreja, por exemplo. Se nós não tivermos revelação, clareza, se nós não tivermos espaço, ambiente, expansão adequada, posição adequada,
se nós não tivermos estrutura, orientação, discernimento, provisão necessária, nós não desenvolveremos a vida do Espírito que Deus quer desenvolver no meio da igreja. Esse que é o grande problema. Às vezes, nós estamos tão focados no resultado, no objetivo final, no que nós queremos e desejamos, e que é a vontade de Deus, que nós não vivenciamos, não nos aplicamos, não nos dedicamos ao processo que Deus quer realizar. E aí a gente quer peixe, mas não tem o mar. E o Senhor falou: mar, produza. A gente quer os bichinhos. Eu quero muito ver os bichinhos, mas não separou a terra. Mas o Senhor falou: terra, produza. Então, se nós não tivermos a atenção nos processos de Deus para a nossa vida, e em particular nós estamos também apontando para nós como igreja, nós teremos dificuldade de gerar a vida que Deus planejou e que colocou no nosso coração. E outro problema, porque digamos que eu consiga de alguma maneira um peixe, mas se eu não tenho uma área, vai morrer. Se eu conseguir um bichinho e não tiver a terra com capim para ele pastar, se for um coelhinho, por exemplo, ele vai morrer. Se não tiver ar, uma expansão no lugar, ele não vai habitar. Então, nós temos que entender que o processo de Deus, ele precisa ser aplicado. Isso é constante na nossa vida. Toda vez que Deus quer fazer um avivamento na vida de alguém, seja a nível individual ou particular, seja a nível de uma congregação, seja a nível de uma nação, haverá os dias da criação desse avivamento, dessa vida. Deu para entender? Quando Deus quer fazer um avivamento na sua vida, quando Deus vai promover um avivamento em você, algo que vai surgir e que vai glorificar a Deus, que vai ser uma coisa maravilhosa, como ele disse no sexto dia, e viu Deus que era muito bom, ele vai promover os 4 dias de processo na sua vida. Ele vai criar um ambiente de processo na sua vida. Que inicialmente você vai enfrentar trevas, que inicialmente você vai ter que procurar espaço, que inicialmente você vai precisar ter discernimento, ambiente, provisão, estrutura, orientação, para que você então possa desfrutar da vida que Deus vai produzir em você, ou na congregação, ou em uma nação. Amém? É aí. Eu quero ir para Colossenses, meus amados, aquele texto maravilhoso que a gente tem falado, a gente volta. Capítulo de número 3. Você vai perceber que há sempre uma dinâmica na Bíblia. Uma dinâmica de processos do Senhor para levar a um avivamento, para levar a vida. Toda a história, desde o Gênesis que a gente acabou de ler,
é um processo de avivamento cíclico. Isso vai se perdurando. Quando você lê, a partir de hoje, essa palavra, o Antigo Testamento, você vai perceber que esse processo vai acontecendo ao longo da história. E você vê momentos de treva, que precisava ver luz. E que às vezes aquele momento foi apenas um dia. O sucesso daquele período foi apenas conseguir luz. Conseguir pelo menos uma revelação. Há momentos que você vai ver que a única coisa que aquela história, que aquele rei, que aquele povo conseguiu foi um espaço. Ele conquistou o ar. Ele conseguiu ter uma folga, uma respiração, um alívio. Tem momento que você vai ver que conseguiu provisão. Não tinha. O que tem? O Senhor vai dar provisão. O Senhor vai dar discernimento. E há momentos que Deus vai dar direção, por exemplo. Mas isso tudo é sempre na direção do avivamento da vida. Repare, por exemplo, a história de Ezequiel. É um vale de osso seco, então profetiza. Haja. É luz. E aí vem. E se você reparar, osso com osso, estrutura. Aí vem nervo, sensibilidade. Músculo, provisão. É processo. Mas não tinha vida. Agora, profetiza o Espírito. Então você repare que isso está sempre acontecendo. E na nossa vida também é assim. Nós passamos por um momento ciclo. A igreja passa por ciclo. A congregação passa por ciclo. E a gente precisa ter esse entendimento. Porque há momento que a gente vai precisar para no primeiro dia, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, e a gente tem esse discernimento. E aqui, em Colossenses, que a gente já tem lido a partir do verso 1, eu quero ler apenas os versículos finais desse texto, que vem do 14 ao 17. Que é o quê? Um ambiente que Deus quer produzir na igreja do Senhor. Deus tem o propósito de produzir essa ambiência. Ele diz, sobre tudo isso, ele revestiu de amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Deus para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e haja gratidão. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando o Senhor com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes com palavras ou obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Olha que ambiente maravilhoso. O Senhor fez aqueles dias da criação, criou tudo bom para que o homem, fez aquele processo, para que o homem desfrutasse. Ainda colocou ele dentro do supra-sumo da criação, ele fez um jardim de delícia. E ainda colocou ele ali. Ele proveu isso. Irmãos, Deus quer prover para nós um ambiente especial, maravilhoso para a igreja. O Senhor, Ele quer prover um ambiente para nós de amor. Ele está dizendo isso, verso 14. Revestido do amor, que é o vínculo da perfeição. De paz, ele está dizendo, verso 15, e a paz que foi chamado em um só corpo. Olha só. Então ele fala de amor, ele fala de paz, e seja agradecido. Ele fala no verso 16, a palavra de Deus habitando
habitando em nossos corações, em toda sabedoria, ensinando, nos admoestando uns aos outros, com salmos e cantos espirituais, tentando o seu gratidão ao nosso coração. E tudo quanto fizerdes em palavras e obras, fazei em nome do Senhor, dando por ele graça por sua parte. Irmão, olha que coisa maravilhosa, que ambiente, olha que sonho. Olha, meu amor, não é um sonho, é a realidade. Irmãos, ele está dando essa ordem, ele está dando essa direção para a igreja em Colosso. Essa palavra é para nós, isso é possível. Mas há todo um processo. Há todo um processo. Quem é que quer? Todo mundo. Quem quer que a palavra continue? Todo mundo. Quem é que quer que haja um amor, sim, nos vinculando todo mundo, a paz, todo mundo. Mas isso envolve processo. Isso envolve dedicação, envolve dia. E o processo de avivamento, irmãos, é misterioso. Porque até hoje ninguém fica na discussão, esses dias da criação foi dia de 24 horas, foi milênio. Como é que é esse dia? Ninguém sabe, ninguém estava lá. E nós sabemos que pode ter sido 24 horas, faço bem, pode ter sido 24 segundos, pode ter sido 24 minutos, pode ser 24 milhões de anos. Porque para Deus que está criando, não está dizendo nada. O tempo não está dizendo nada. Mas o que importa é que o processo está acontecendo. E nós precisamos sempre botar na nossa cabeça o seguinte: o processo está acontecendo. O processo de Deus na minha vida está acontecendo. O processo de Deus na minha congregação está acontecendo. O processo de Deus na minha família está acontecendo. Nós precisamos saber se o processo está acontecendo. Há processos, irmãos, que talvez eu não consiga viver com a minha esposa, mas que eu vou estar preparando, ordenando, talvez até o segundo dia. E quem vai viver a partir do terceiro e quarto vão ser meus filhos. É possível que nós, como congregação, estejamos, quem sabe, no primeiro dia da criação. E ali, na luta da luz contra as trevas. João capítulo 1, ele repete de uma maneira especial a criação, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele é a luz do mundo que alumia os povos. Ele diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. A luz, eu não sei se ali naquele momento da luz houve batalha da luz contra as trevas, a resistência das trevas contra a luz, mas as trevas não prevaleceram contra a luz. E talvez o que eu vou deixar de legado para uma nova geração é um lugar iluminado. Talvez eu não deixe de legado para uma próxima etapa um elefante. Talvez você não deixe de legado para os seus filhos uma amendoeira. Mas você vai deixar, por exemplo, legado para ele respirar. Você vai deixar a expansão, vai deixar um lugar para ele, uma posição para ele, vai deixar um lugar iluminado para ele. Talvez você já deixe algumas árvores para ele comer. Talvez você já deixe algo preparado, terra e água separada.
O que eu quero dizer, irmãos, é que nós precisamos seguir os processos que Deus vai nos dando. Nós precisamos entender o processo que Deus está nos confiando. Nós precisamos nos atentar para isso. Aqui em Colossenses está dizendo uma coisa maravilhosa, mas não é toda igreja que está vivendo isso. Não é toda congregação que está vivendo isso que Paulo está pedindo aqui para os Colossenses. Mas nós queremos viver. Mas para a gente viver esse avivamento aqui, nós precisamos viver hoje processos. Os dias da criação, os dias da estruturação. Há muitos que querem chegar no dia 6. Bom, quando chegar no 6º dia, me avisa, estou chegando na fé. Quando tiver lá, estão beijando lá ela, quando tiver lá os vestidos, tudo maravilha, o jardim do Éden, você me chama. É claro, quem não quer? Eu também. Quem não quer assim? Nós queremos um processo assim. Nós gostaríamos que tudo na nossa vida fosse assim. Eu queria já chegar no jardim. Mas não é assim que funciona. A gente precisa seguir etapas. Nós precisamos seguir processos. Nós precisamos pedir a Deus essa direção na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida congregacional, para a nossa nação. E à medida que nós formos amadurecendo e sendo cheios do Espírito, nós vamos ter mais propriedade na execução desses dias de avivamento, desses dias de criação. Porque no final de cada dia Deus falava, e viu Deus que era bom. Foi só luz, como se fosse só, né? A gente está falando só, mas foi só luz. Viu Deus que era bom. Outro dia ele fez o céu, não tem nada, o céu. Às vezes a gente não dá valor. E ele disse, é bom, a gente tem que dar valor àquilo que nós já conquistamos. Nós temos que valorizar aquilo que nós já alcançamos do processo que Deus está nos revelando. Às vezes a gente chega no primeiro dia, mas ainda falta 4 dias, não tem isso, não tem água, não tem isso. Cara, mas você já tem luz. Você chegou no segundo dia, mas não tem ainda os peixinhos. Cara, mas você já tem uma expansão, você já tem um espaço, você já tem ar, você já está respirando. Agradeça. Sede, aqui que Paulo está falando, sede agradecido. Gratidão. 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 Não tem coelho, não tem gato. Quer gato, gosta de cachorro, gosta de pato. Mas já tem árvore, já tem fruto. Aleluia. Vamos viver o processo. Sabendo que o Senhor está nos guiando numa direção. Até que nós vamos ouvir o Senhor falando, porque Deus, que tudo era muito bom. E aqui em Colossenses ele está dizendo algo para a gente que deve ser o anseio de toda a congregação. Não é só da IBL aqui. Toda a congregação, ela deve buscar esse avivamento. Nós precisamos nos unir como congregações, pastores, igrejas, cidades, nessa direção de termos avivamento, de vermos se cumprindo o propósito de Deus. 4 dias de processo e 2 dias de vida.
de fruto, de produção de vida, das coisas funcionando. Que Deus possa estar nos concedendo isso. Deus possa estar nos dando isso, que a gente possa estar vivendo dessa maneira, que a gente possa estar entendendo dessa forma e nos dedicando dessa forma na nossa vida pessoal, particular, na nossa vida familiar, na nossa vida congregacional, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra?